Olá pessoal, sou Rafael Caldeirão, um dos integrantes do PET, que é um projeto de extensão da FRJ, sou do grupo de materiais e estarei aqui hoje para apresentar um pouco sobre os tipos de processo de fabricação de compostos. Antes de começarmos a falar sobre os diferentes tipos de processo de fabricação de compósitos, primeiro a gente precisa saber, o que são compósitos? Então, compostos são materiais que são produzidos a partir de dois ou mais materiais, tendo suas propriedades físicas e químicas mescladas. E os compostos também se diferem de uma mistura ou de uma solução sólida, porque seus elementos individuais permanecem separados e distintos em uma estrutura quando a estrutura já está acabada. Então, nessa apresentação, abordaremos sobre o processo de fabricação do tipo hand layup, spray up e também sobre o método clássico de utilização para a fabricação de pré-impregnados e do tipo RTM também. E a infusão a vácuo e também a pultrução. Começaremos abordando sobre o método de fabricação do tipo hand layup. O hand layup é o método mais simples e antigo usado para a fabricação de compósitos. Ele é amplamente utilizado para a produção de diversas peças, principalmente as de tamanho e formas variadas, onde os esforços de fibras de vidro são depositados manualmente por picotadores elétricos ou pneumáticos. Neste processo, as mantas de vidro são sobrepostas sobre a superfície do molde, impregnadas com resina de maneira manual, com auxílio de pincel e de rolete, para que ocorra o assentamento uniforme das camadas de manta-resina. A espessura da peça pode ser obtida através da sobreposição das camadas de manta-resina, originando peças leves e resistentes. Agora falarei sobre o método de fabricação do tipo spray up. E no spray up, a fibra de vidro utilizada é conhecida como roving. Roving é esse nome dado ao cordão contínuo formado por várias mechas de microfibras de vidro. E esse cordão é enrolado em bobinas de formato cilíndrico e no processo esse fio é desenrolado na parte interna da bobina e suas mechas são picadas na forma de pistola laminadora e logo em seguida lançadas sobre o molde juntamente com a resina. O spray-up é considerado um processo de laminação manual, mecanizado, já que a aplicação da fibra de vidro da resina é feita por meio da pistola laminadora. Assim, isso acaba poupando o trabalho do responsável de aplicar a fibra de vidro e a resina manualmente, como é feito no hand layup, o que reduz bastante o tempo de fabricação da peça. Mas a aplicação por pistola deixa muitas rebarbas, o que precisa ser eliminadas com a resina em estado intermediário de cura. O método de fabricação clássico dos pré-impregnados é muito utilizado na indústria aeronáutica e aeroespacial. O pré-impregnado, ou pré-peg, é o processo de fabricação clássico para compósitos. Ele foi responsável pelo crescimento das pesquisas em compósitos e, mais importante, a popularização e crescimento da utilização de compósitos no mercado em geral. As duas matérias-primas básicas para a produção de pré-impregnados são a matriz polimérica e a fibra de reforço, na forma de tecidos ou fitas unidimensionais que formam uma lâmina única. E há vários tipos de processos de fabricação de pré-impregnados, e em qualquer circunstância é fundamental a uniformidade e distribuição do uniforme polimérico. O processo denominado RTM, Resin Transfer Molding, que seria a modelagem por transferência de resina, consiste na injeção de uma mistura de resina poliéster insaturado com cargas minerais, promotores e iniciadores de cura, em molde fechado do tipo pulsão matriz, onde o reforço de fibras de vidro, ou blenda de fibras, foi previamente distribuído. O RTM consiste em um processo de molde fechado, ou seja, as pressões de injeção são relativamente baixas, o que combina moldes do tipo pulsão matriz, que seria um macho e fêmea, para dar configuração à peça final. E o processo RTM resulta em uma peça com ambas superfícies acabadas, tanto a interna quanto a externa. O processo de infusão a vácuo é uma forma de produção utilizada para fazer peças de fibra reforçadas com polímeros. A infusão a vácuo utiliza a pressão negativa para puxar o ar para fora, enquanto pregna o reforço com a resina. O seu mecanismo funciona colocando primeiramente os materiais secos em qualquer superfície do molde macho-fêmea, onde muitas vezes são utilizados tecidos costurados especialmente concebidos para fornecer o fluxo de resina. No perímetro de parte do material, um molde semi-rígido ou um saco de vácuo fino de plástico é selado, utilizando uma bomba de vácuo, o ar é evacuado e a pressão atmosférica aplicada para consolidar as matérias secas. Uma vez que isso ocorre, a cavidade de vácuo é criada, e através de linhas de alimentações, a resina é introduzida na cavidade, formando assim o tipo de compósito.
E para finalizar, falaremos sobre o processo de fabricação por pultrução. O processo de pultrução é um método de fabricação contínuo, automatizado para produtos de seção uniforme, em materiais compósitos, resinas de poliéster, viniliéster, reforços fabricados com fibra de vidro, aramida ou fibra de carbono. A fibra de vidro é o reforço mais comum, sendo os mais usados o fio, a manta e o tecido. E esse processo de fabricação se inicia com as fibras de vidro, que são puxadas em fios, e elas seguem para uma área como se fosse de impregnação, que recebe um banho de compósitos. Essas fibras impregnadas são pré-moldadas de acordo com a forma do perfil a ser produzido em uma matriz aquecida. O calor inicia uma reação exotérmica de polimerização, que seria para endurecer a resina, tomando assim a forma definitiva. Esse perfil é puxado até sair do molde de forma rígida e quente, e o resfriamento se dá enquanto o perfil é continuamente puxado por um mecanismo que segura e puxa simultaneamente. E esse perfil emergente, quando está pronto, ele é puxado e cortado na medida desejada, evitando assim desperdícios. Esse processo geralmente é utilizado quando deseja-se obter um excelente acabamento, ou também quando se for produzir um compósito com grande complexidade. Bem, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e também que vocês tenham aprendido um pouco mais também sobre os processos de fabricação de compósitos.